Glórias a Deus, continuando aqui em Mistérios do livro de Gênesis. Vamos lá. A Bíblia Sagrada, ela, como é realmente conhecida, originalmente os rolos dos livros, por exemplo, o livro da Lei de Moisés, que é o livro da instrução que Deus deu a Moisés, os 5 primeiros livros, para nós chamados de Pentateuco, eles possuíam títulos em cada nome, títulos de cada livro, dos 5 primeiros, diferente. O primeiro livro, ele se chamava de Por um Princípio, ou Em um Princípio, que significa aí o livro de Gênesis, chamado de Bereshit. Em um princípio ou por um princípio é o nome do primeiro livro da Bíblia, como nós conhecemos. É justamente a primeira palavra que está na nossa Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, que nós lemos quando está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esta ideia de que Deus usou um princípio, que Deus usou um meio, que Deus usou um canal para que trouxesse à existência os céus e a terra, este princípio, este início da criação de Deus, para nós é aquele que é o capacitador, o ungido, aquele que foi separado como um utensílio, como um rei ungido e sumo sacerdote, o seu filho. Existem muitos mistérios, até mesmo incutidos dentro da própria letra das Sagradas Escrituras, até mesmo uma pessoa que não tenha o Espírito de Cristo, Jesus, uma pessoa que não tenha o Espírito de Jeová, né? O Espírito de Yahweh, assim como chamavam os pais da igreja, que os judeus chamavam, os samaritanos chamavam, desde a época do primeiro século, do segundo século, depois de Cristo, da era cristã, o nome do Senhor, o nosso Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua essência, que é chamado de aquele que era, que é e que será, que há de vir. A Bíblia Sagrada, ela traz este mistério. Por exemplo, quando alguém tem uma Bíblia ou um rolo, como comumente os escribas eles escreviam letra por letra, se alguém pega um rolo até o dia de hoje, como de fato eles eram escritos e passados, ou até mesmo uma Bíblia em hebraico, como eu tenho aqui em casa, a primeira letra da Bíblia ela é diferente das demais. E existe muito isso dentro dos textos bíblicos do original. Às vezes, algumas das letras elas são bem menores do que as outras, e às vezes existe alguma letra que é bem maior do que as outras, do que o comum. E tudo isto é porque existe mistério por detrás daquilo. Não é à toa do porquê que isto acontece. Por exemplo, a primeira letra, que é a letra Beit, que é a letra B, da onde que surge a palavra Bereshit, que significa por um princípio, para nós conhecido como o livro de Gênesis. Essa primeira letra, ela significa literalmente casa, ou Beit. E esta casa, né, da onde que abre o livro, as Sagradas Escrituras, até o final, ela termina, por exemplo, no livro de Deuteronômio, que é o último livro dado por Deus a Moisés, o Pentateuco. Lá no último capítulo e no último versículo de Deuteronômio, a última lá é a palavra Israel. E o L, Lamed, o L, que significa ensino, é a última letra. Então nós temos aí a primeira letra, que é a letra Beit, e nós temos aí a última letra do Pentateuco, que é o L, Lamed. E não por acaso, a última letra do último livro da Bíblia Sagrada para os judeus, que é o livro de 2 Crônicas, é o último livro para os judeus, o livro de 2 Crônicas, ou Divrei Hayamim.
Segunda Crônicas, no último capítulo e no último versículo, a última palavra lá também tem a sua última letra, que é também a letra Lamed. Então, tanto como no livro da lei, que é o livro de Deuteronômio, o último livro, como no último livro também das Escrituras do Antigo Testamento, que é para os judeus, livro de Segunda Crônicas, no seu último capítulo e no seu último versículo, é também a letra L. E o porquê disso? Porque, primeiro, a letra Beit, que significa literalmente casa de, e ali tem a letra final, tanto do livro da lei de Moisés, Pentateuco, Lamed, como também no último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a letra Lamed também. E quando nós pegamos essa primeira letra, que significa casa de, e esta última letra, que é a letra Lamed, que significa ensino, então nós vemos aí que forma a palavra Lev, que se lê de trás para frente, que significa coração. Então nós temos a primeira letra e a última letra, que juntando tudo, ou seja, o livro da lei está dentro, o livro da instrução divina está dentro desta palavra chamada Lev, que significa literalmente coração. Então, e também a palavra Beit e a palavra Lamed, que significa aí as duas juntas, casa de ensino. Quando nós vemos essas coisas que não é por acaso, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, Deus então inspira Jeremias a escrever e a profetizar, dizendo: Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como eu fiz com os seus antepassados, com os seus pais, quando eles saíram do Egito, porque eles anularam e revogaram a minha aliança, a minha lei, a minha instrução. Então, ali o Senhor ele está prometendo uma nova aliança e que esta aliança ela faria com que fosse impressa na mente e fosse ali também impressa, imprimida no coração, a lei, a instrução de Deus. Então nós temos aí a lei agora realmente no coração, a lei que foi dada por Jesus, o Cristo, o eterno Salvador. Por quê? Porque por meio do sangue de Cristo, Deus, o Espírito que convence o homem, agora ele consegue ter acesso ao Espírito dentro do homem que estava morto. Por quê? Porque o homem, assim quando ele pecou, ele já morreu espiritualmente. Ele já se apartou de Deus. Ele vive fisicamente e ele vai morrer, conforme Deus profetizou para Adão, dizendo: Mut, morrendo, tamut, morrerás. O que na nossa Bíblia Sagrada está escrito, traduzido para o português como certamente morrerás. Quando então o homem desobedeceu, o homem pecou e a sua descendência, todos os homens, né, porque todos os homens, a história de todos os homens está incluída na pessoa de Adão, incluída na pessoa de Eva, porque Adam significa literalmente ser humano. Quando então nós observamos estes mistérios, que até mesmo dentro da letra existe grandiosos mistérios que já revelam a pessoa de Jesus Cristo. Há um Provérbios, não me lembro onde que realmente está escrito, mas que de 7 em 7 letras se revela um nome de Jesus lá no livro de Provérbios, quando então é perguntado que quem que estendeu os céus, quem que mediu a palmo os céus e quem que pode pôr nas suas mãos todas as águas que existem no mar, né? Ali tem algo falando a respeito do Senhor, Deus o Pai. E qual que é o nome do seu filho, se é que tu o sabes? É ali o pregador Salomão, né? Shlomo, que significa pacífico, aquele que tem a paz, aquele que tem a shalom. O pregador, então, ele faz uma pergunta de qual que é o nome do seu filho, se é que tu o sabes, ou seja, qual que é o nome do filho de Deus, ou seja, Salomão já sabia que Deus ele tinha um filho, que Deus ele tinha, né, um filho ali que estava juntamente de Deus.
e que ele tinha já um nome. Quando então se pega a partir do primeiro Y ali daquele texto, daquele versículo, daquela pergunta, contando a partir ali de 7 em 7 letras, se não me falha a memória, forma o nome Yeshua, que forma o nome de Jesus. Ou seja, já revelava. E existem muitos mistérios até mesmo dentro da letra, né? Porque a Bíblia Sagrada, como Deus deu a Moisés, né, e ao povo de Israel, né, que toda a herança, como está escrito no livro de Romanos, pelo apóstolo Paulo, toda a nossa herança, ela é israelita, ela é judaica, porque todos os profetas foram israelitas, né? Deles são as alianças, os testamentos, os oráculos, os profetas, né? Também Cristo, né? O Messias segundo a carne. Quando nós vemos ali em Romanos capítulo de número 8, 9, 9, 10 e 11, que fala a respeito da história de Israel, do passado, do presente e do futuro, Romanos 9, 10 e 11, nós vemos que a eles foi dado esta responsabilidade, ou seja, Deus deu a eles, né, estes mistérios para que eles fossem luz para o mundo, porém eles falharam na missão. Então Deus, enviando o seu Filho, que é a luz do mundo, ele fez com que todos aqueles que aceitassem a ele também se tornassem uma luz para o mundo, para as nações. Até o tempo em que ele há de restaurar Israel, isto quando o grupo dos gentios forem contados e então a igreja gentílica, que é em grande maioria, for formada por Deus no seu Filho e ser arrebatada, tirada aqui da terra quando Deus se voltar à nação de Israel. Nós vemos, por exemplo, que a palavra no princípio, quando nós lemos no português, ou por um princípio, já entendemos que ali se referia a um princípio que Deus ele estabeleceu, um início da criação de Deus, que é a sua própria palavra poderosa, que é um ser pessoal. Assim como no livro de Provérbios, Deus, de forma ali poética, vinha falar a respeito da sabedoria, né, como ela fosse um ser pessoal, né, dizendo que antes mesmo de se formar o pó do mundo, né, antes mesmo dos abismos da terra e tudo mais, né, vir à existência, a sabedoria estava com Deus e ele possuiu a sabedoria. E ele usou a sabedoria na sua criação, né? Falando a respeito de que a sabedoria é um ser pessoal, dentro daquele contexto, se referindo à pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, que é também a própria palavra de Deus. Então, vemos que dentro desta palavra, no princípio, ou por um princípio, ou em um princípio, que Deus ele estabeleceu os céus e a terra e tudo que neles há, tudo, nos mínimos detalhes, Deus ele criou por intermédio desta palavra, né, do seu Filho, juntamente também com o seu Espírito, como está escrito no livro de Salmos. Algumas das vezes Davi ele vem a falar, né, que Deus ele criou todas as coisas, né, o mundo por sua palavra e pelo seu Espírito, pelo sopro da sua boca, né, que o Espírito também traz uma ideia de mente, a mente divina, de um ser pessoal de Deus, né, que tem uma mente, por isso também que a palavra ruach, né, até mesmo no livro de Daniel, ela é entendida como coração, é porque o Espírito ele está dentro do coração, né, ele parte de dentro do coração. Então, ali também espírito, coração, é uma coisa somente. Então, nesse sentido, né, o que está dentro, no interior de Deus, o Espírito de Deus, né, que interage na criação, que ele também ele é o autor da criação juntamente com a palavra de Deus, que é um ser pessoal, é a sabedoria de Deus, que é a própria palavra de Deus, que é o Filho de Deus. Né? Nós, muitas vezes, ficamos achando isso tudo muito complexo. Por quê? Porque Deus ele fala da sua divindade de uma forma
para que nós possamos compreender assim como nós somos, porque ele é muito acima de tudo o que alguém possa explicar, né? Nós não podemos falar que Deus, a divindade de Deus, né, a Jeová, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma família, mas nós poderíamos comparar a uma família, né, tendo o Pai, o Filho e o Espírito do Pai que interage junto com a sua criação. Nós poderíamos falar assim, todavia, Deus é muito além do que uma família, porque uma família, o sentido de uma família, ele foi criado por Deus para nos dar, de certa forma, um entendimento da essência, do caráter divino, de como é que Deus ele age com amor, com doação, no compartilhar, no contribuir, no estar junto da sua criação, do querer o bem da sua criação, de ser unânime, de querer ser uno juntamente com aqueles, né, que ele tem o desejo, que ele quer salvar, né? Ou seja, Deus, ele nesse sentido, ele forma o sentido de família, mas para que nós possamos compreender, porque nós somos totalmente limitados, nós é quem fomos criados. Nós não podemos comparar a criação com Deus, jamais, mas nós podemos, né, pegar aspectos da criação, coisas que por Deus foi criado e fazer uma mínima analogia daquilo que representa a pessoa de Deus, daquilo que representa o caráter de Deus, né? Sendo Deus muito, infinitamente maior do que tudo isso que Ele mesmo criou, mas que Ele nos dá a conhecer, que Ele nos dá a entender. Não que Deus ele seja algo que esteja ali paralisado, inerte, algo que fique somente dentro de uma caixinha de um pensamento, né? Mas, por exemplo, nós temos a ideia de que um pai, aí tem o filho, né? E que também precisaria de uma mãe, por exemplo, né? E nós temos aí a ideia, muitas das vezes, que tudo isso tem que, de alguma forma, entrar dentro desse contexto para nós entender a pessoa de Deus, né? Mas, assim, nada pode se comparar quem Deus é, porque tudo foi criado por Ele, né? Ou seja, a criação é a criação, né? Ninguém pode comparar uma coisa que é criada àquilo que é o autor dela, porque ele é infinitamente maior do que tudo. Mas existem isso. Por que eu digo isso? Porque as pessoas elas teimam em querer explicar ou desexplicar, não sei nem se existe essa palavra, a triunidade divina, né? Mas tudo isto, por exemplo, o Pai, Jeová, né, o Filho, Jesus, né, que também é chamado de Jeová, né, as pessoas pensam que Jeová é o nome, né, simplesmente, unicamente do Deus Pai, né, mas Jesus é também Jeová, né, que ali fala a respeito da essência de Deus, é o nome da essência, o caráter de Deus é o nome Jeová, assim quando ele fala para Moisés, né, diga para o povo, né, o eu sou, ou eu serei, me enviou a vós, né, te enviou, né, para eles, os israelitas no Egito, né? Então aí fala a respeito, né, do nome de Deus, né, do caráter dele, né, de que quando o povo estivesse necessitado de algo, Deus estaria com o povo assim como esteve com os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, né? Quando o povo clamasse a Deus por uma necessidade, Deus se faria conhecido no meio do povo, né? Então, aqui a palavra de Deus, ela está falando o quê? No princípio, Deus ele criou os céus e a terra. E quando nós vemos aí o sentido da palavra princípio, que é a palavra reshit, dentro da palavra reshit, que significa princípio, início de algo, existe, se você tira as últimas letras, forma-se a palavra rosh, que significa cabeça, né? Que significa um chefe, que significa um líder. Né? Por quê? Porque existe o chefe, o líder, o cabeça da criação de Deus, que é também o Filho de Deus. Então nós vemos que no Novo Testamento esses mistérios eles são mais contados, né, pelos apóstolos, pelos discípulos, nas suas cartas, nos seus evangelhos,
porque a Bíblia Sagrada, ela fala, né, que Cristo, ele é o cabeça de todo o homem, sendo ele também, né, o princípio da criação de Deus, né, ele é o cabeça de todo o homem, né, e é o princípio, o início da criação de Deus, porque Deus, né, usou a pessoa de Jesus Cristo para criar, né, ele foi um agente da criação, ele é o Criador, né, também juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Existe uma triunidade de Deus na Bíblia Sagrada. Né? Não é três deuses, é um Deus, né, apenas, né, que tem um nome, um caráter divino chamado Yud-Rei Vav-Rei, né, que no caso é o nome como nós chamamos, né, de Jeová, né, na Bíblia Católica está Javé, né, que é o mais próximo do que os samaritanos desde o primeiro e segundo século chamavam os samaritanos, né, que tinham um hebraico já diferente naquela época, com certeza, até os dias de hoje tem um hebraico diferente do comum, né, que chamavam de Yahweh, né, o que nós chamamos de Jeová. Quando então, né, nós vamos ver o significado deste nome, que significa, né, o autor da existência, né, aquele que traz a existência a todas as coisas, o autor da vida e etc. Que é o nome, o caráter de Deus, que é o nome dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus, né, que é o nome, é o caráter dele. Né. É apenas um Deus, né, em três pessoas, não é três deuses, como as pessoas elas têm uma dificuldade tremenda do mundo politeísta, do mundo gentil, eles não compreendem, né, que a divindade bíblica israelita, né, ela tem um nome, ela tem uma essência, mas que é repartida em três pessoas, né, no ministério divino por tempo determinado. Né? Primeiramente, Deus agiu por intermédio da pessoa do Pai, até que ele enviou o Filho. Né? E então, depois nesse ministério, no dia de hoje, é o ministério do Espírito Santo de Deus. É por isso que quem blasfema, né, contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? Por quê? Porque se é ele que está nesse ministério mais próximo, mais íntimo de nós, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se é ele que está mais próximo de nós, para nos orientar, para nos fortalecer, para estar conosco, se alguém ficar insultando o Espírito Santo, ele vai se apartar, a pessoa nunca vai ter perdão, a pessoa nunca vai ter reconciliação com Deus, e quando ela morrer, ela vai para o juízo eterno, para o inferno, para o lago de fogo. Então, esse é o pecado grave. Então, a palavra do Senhor, ela está dizendo que Cristo, ele é o cabeça, o chefe, o líder da criação, né, pelo qual também, quando nós vemos, né, aqui neste primeiro versículo da Bíblia, né, que literalmente está em um princípio, Bereshit, criou Deus, bara Elohim, e esta ideia de criar, né, desse verbo bara, criar a partir do nada. Ele não precisou de nenhuma molécula existente, ele não precisou de absolutamente nada, simplesmente pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência os céus e a terra. Ele não precisou, por exemplo, uma pessoa faz as coisas, né? A pessoa faz uma cadeira se reutilizando de uma madeira, de uma árvore, de uma coisa já criada. Uma pessoa faz um vaso, né, de barro, de argila, se reutilizando do barro que já foi criado. Né? Mas Deus ele não precisou de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa por alguma coisa que já existia, tirando a ideia de que, digamos, a Terra ela sempre foi eterna, ela sempre existiu, que o universo ele sempre existiu, né? Como tem alguns teóricos aí pelo mundo, ateístas e tudo mais, que querem descredibilizar, né, as escrituras sagradas. Então Deus ele não precisou, né, de nenhuma molécula, de nada, simplesmente pelo poder da sua palavra ele trouxe a existência, juntamente com o seu Filho, com o seu Espírito, né, todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós vemos que, por exemplo, dentro deste mesmo versículo está ali uma partícula que ela não é traduzida, né, nas Bíblias em português, né, que é ali uma partícula de um objeto,
um objeto direto com respeito a um verbo, né? Por exemplo, o verbo criar, né? Que é um criar a partir do nada, é criar a partir, né, da palavra divina, né? Que somente Deus tem esse poder de criar. Que inclusive no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, no versículo bem conhecido por nós, está escrito que lembra-te, né, aos jovens, à mocidade, lembra-te, né, dos teus criadores no dia da tua mocidade. É o que está escrito literalmente no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1. Lá não está escrito lembra-te do teu Criador, mas existe ali mais uma letrinha, né? Qualquer pessoa, até mesmo um judeu, ele sabe disso. Existe uma letrinha ali que faz com que o mude, né? Não é Boreja, né? O teu Criador, lembra-te do teu Criador, mas Boreja, que já traz a ideia dos teus criadores, que é totalmente diferente, porque existe um Yud, né? Uma letrinha pequena ali que muda toda a diferença. Digamos que Jeová é o Criador, mas se ele é o Criador e ele é um, com certeza, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a Bíblia está falando que ele é um, porém, né, a sua essência ela é uma, indivisível, né? A divindade é uma, mas existem criadores na pessoa de Jeová. E aí complica, né, para quem, né, descredibiliza, por exemplo, que Jesus ele não é o Criador, que o Filho de Deus ele não é o Criador junto com o Pai, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não é o Criador junto com o Pai e o Filho. Né? Então a Bíblia mesmo, já desde o Antigo Testamento já falava a respeito disso. Quando então nós vemos que existe sim uma partícula nesse primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, depois, né, da palavra Deus, Elohim, que traz aí a ideia de juiz, né, existe ali a palavra Ed, né, que é justamente uma partícula que ela não é traduzida, porque realmente não existe uma tradução, mas é algo, entre aspas, né, não vou dizer inútil, porque não tem tradução, mas é como se fosse um objeto que faz com que seja identificado ali, né, quem é que está criando, né, que no caso Elohim é quem está criando pelo verbo bará, e está criando os céus e a terra. Então por isso que existe essa partícula chamada de et, aí existe Hashamayim, que é os céus, e ve'et ha'ares. E esse et é justamente a primeira letra do alfabeto bíblico e a última letra do alfabeto bíblico. O que mais tarde Jesus, no livro de Apocalipse, ele se revela e ele fala, eu sou o Aleph, né? Que no caso ele não falava grego, né? Mas está lá, né? Eu sou o Alfa, né? Eu sou o Tav, que é a última letra do alfabeto, que no caso, em grego, ele está falando eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último. Por quê? Ele faz uma referência, né, ao agente criador no início da criação, do primeiro versículo, quando ele está falando eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o aleph, eu sou o tav, ou seja, eu sou o primeiro e eu sou o último, né? Ou seja, ele é o causador da criação, ele se mantém na criação e ele é o primeiro e ele é o último. Ele sempre existiu, ele sempre vai existir, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Tudo pode até passar, mas ele vai continuar existindo e sendo quem ele de fato é, que ele é o Criador, que ele é Deus. Então existe aí, né, o et, esta partícula, né, que é interessante porque quanto mais vamos nos aprofundando, né, dentro desses aspectos, né, aí por exemplo no hebraico, no proto-hebraico, né, que realmente foi quando Moisés escreveu, né, ele não escreveu em forma destas letras como nós temos hoje, de um alfabeto, mas ele escreveu em formas de figura, igual aquelas egípcias, que é assim que realmente a Bíblia, ela a princípio, ela tenha sido escrita, né, ali na época de Moisés. E é justamente estas duas letras, Aleph e Tav, que é a primeira e a última letra que Jesus se refere, sendo ele esta partícula, né, que está dentro deste texto, esta primeira letra, Aleph, que significa literalmente boi, né? Que antigamente cada letra
ela possuía, e até o dia de hoje, possuía um valor numérico, porque isso é bíblico. Você vê no livro de Salmos, por exemplo, você pega o Salmo de número 119, você vai ver que ali está vários nomes das letras hebraicas divididas. O maior salmo que existe, o Salmo de número 119, você vai ver que nos lados ali, né, de algum dos versos, está escrito ali Aleph, Beit, Gimel, e por aí se vai. Por quê? Porque são as letras, né, ali em forma de números para separar. E a Bíblia ela é cheia disso também, né? Existem muitos mistérios. A eternidade ela vai desvendar tudo diante de nós, né? O Senhor ele vai, né, na eternidade nos dar o privilégio de esquadrinhar, né, a sabedoria, o conhecimento de Deus de forma profunda, conforme está escrito no livro de Isaías, que o mundo, né, é assim como as muitas águas cobrem a terra, assim também se encherá o mundo do conhecimento de Jeová, do mundo do conhecimento de Deus. Quando então nós vemos que, por exemplo, essa primeira letra, que é a letra Aleph, que é um desenho de um boi, da cabeça de um boi, e a última letra é a letra Tav, que é justamente um sinal de uma marca de um X, né, que o sentido ali é de algo marcado, né, ou como uma cruz, né. Na verdade, esse Tav ele é justamente, né, o sentido ali de uma estaca, né? Significando ali que aquele boi que traz o sentido de servo, né, ele estava incumbido de uma responsabilidade, né, de servir, né? Ele está ligado àquela cruz, né, àquela estaca, ou seja, ele seria de sacrifício, aquele boi seria um animal de sacrifício. Quando nós vemos que tem ali a junção de uma cabeça de um boi e uma estaca de uma cruz, né, significando que ele é o sacrifício, né, que Jesus ele é aquele que pode remir o homem, né? É ele que dá valor ao homem no sentido de que o homem, né, ele perde a sua imagem espiritual de Deus, né? E ele começa a se assemelhar aos homens comuns, na natureza comum, pecadora, né? Vão morrendo, vão indo para o inferno, para o juízo eterno, para o lago de fogo, né? Mas vem Jesus, né? E ele já havia morrido, né, na eternidade, nos projetos de Deus para os homens, né, que aceitassem a sua palavra. Por isso que então ele revela, vai revelando aos profetas, ele vai se revelando, né, a primeira pessoa ele vai se revelando a Adão e Eva, né, quando ele fala a respeito de uma promessa de que um descendente de Eva viria para destruir com o poder da serpente, do pecado, do diabo, né, da inclinação para o pecado no corpo, né, que aí é Satanás, né, quando Deus ele se revela para Enoque, né, o sétimo depois de Adão, que ele é arrebatado, né, que nele se cumpre o propósito da criação que Deus havia feito o homem, que era viver eternamente e não passar pela morte, que era o desejo de Deus, que o homem não experimentasse a morte física, muito menos a espiritual, que também um propósito que Deus dá, né, para Noé, para Abraão, né, e para os homens da Bíblia Sagrada até chegar nos nossos dias, né, que é a pessoa de Jesus Cristo, né, que é um sacrifício dado por Deus, né, onde que nas religiões por aí afora os principados, os demônios ensinaram para as pessoas que elas precisam de sacrifícios, que elas precisam de derramar sangue de galinha, derramar sangue de bode, derramar sangue de animais, derramar sangue humano, né, para oferecer às divindades, né, para um sacrifício, para obter alguma coisa da vida, né, e tudo mais, vendendo assim também as suas almas, né, quando que Cristo ele mesmo se dá ao sacrifício para comprar os homens, para resgatar os homens que aceitam isto de bom grado e vão, né, viver uma vida grata, obedecendo a Deus, né, aceitando o seu filho, obedecendo, renunciando à sua vida, se consagrando, se separando, né, do pecado do mundo, se aproximando do Deus vivo, que é um ser pessoal, que não é um ser, né, como a grande parte das pessoas não entendem, que Deus é um ser pessoal, que é um Deus presente, é um Deus
que ouve e que responde no mesmo instante, que é um Deus que está presente conosco, que Ele é um amigo, né? Que Ele é um pai, que Ele é um Senhor, que Ele é um rei, que Ele é um juiz, né? Que Ele faz parte da nossa vida, né? Que Ele é um ser pessoal. E muitas pessoas elas acabam se esquecendo disto, né? E vão após os ídolos, vivem os seus próprios sonhos, vivem das suas próprias maneiras, nos seus próprios desejos, andando de qualquer forma, né? E quando morrem, né, viram que desperdiçaram as suas vidas porque não foram conhecer Deus, quem realmente Deus ele era de verdade, né? Não foram se aprofundar, né? Deixar a sua maneira de viver, de pensar, de ser, para se aproximar de Deus, né, por intermédio do seu Filho, o maior presente que ele nos pôde dar, né, para que nós estivéssemos a eternidade com ele, né, por intermédio dos seus méritos, porque o homem, por alguma bondade sua, né, por mais que o homem pense que ele é alguma coisa boa aqui nesta terra, o homem ele não tem a capacidade, né, da autossantificação ou da autojustificação própria, né? O homem ele não consegue ser justo diante da santidade e da justiça de Deus, que é elevadíssima, né? A Bíblia mesmo fala que todo aquele que via a Deus ele já morria, né? Tanto espiritualmente, no sentido de que se alguém viu a Deus, ele vai ter que morrer, né? Nesse sentido, né? Ou seja, significa que aquela pessoa, né, ela já está predestinada a morrer, se alguém viu a Deus. Como também, né, morrer no sentido tanto físico, né, como a pessoa está totalmente despreparada, ela não tem a capacidade de ver a Deus, né, com os olhos físicos. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo de número 24, se não me falha a memória, quando então Deus ele chama Moisés, eles fazem um sacrifício, né, e chama juntamente 73 pessoas ali, né, os anciões de Israel, né, chama Arão, seu irmão sumo sacerdote, os seus dois filhos, né, os sacerdotes daquela época, juntamente com Moisés, né, minto, Moisés não foi Abraão, e eles sobem o monte quando então está escrito, e viram o Deus de Israel. Ou seja, eles viram, né, o Deus de Israel. Por quê? Porque muitas das vezes o povo via a Deus de fato, né? E eles viram realmente, né, a pessoa de Jeová sentado no trono. Né? E por que, que eles não morreram naquele instante? Não é verdade? Mas realmente eles já estavam predestinados a morrer fisicamente, porque eles já haviam visto quem é Deus. Eles talvez não tivessem visto o rosto de Deus, né? A glória de Deus realmente, Deus quem de fato ele é na sua plenitude, mas eles acabaram vendo sim a Deus. E tantas outras passagens também, né? Como o profeta Isaías, Ezequiel, né? Como João, todos eles tiveram que morrer, né? Fisicamente, né? Glória a Deus. Então, a palavra ela está falando a respeito, né, de todo o valor que Deus, o ser criador, que ele quer fazer parte da vida do ser humano, né, porque ele sabe, né, que o ser humano é uma alma, o ser humano ele sente, ele é a sua criação e ele não poderia intervir de outra forma senão enviando ao seu filho para redimir o homem, segundo a sua própria palavra já estabelecida. Então, ele vem para remir o homem, porque Deus ele tem todo o poder. Ele poderia simplesmente pegar um pecador e colocar no céu, mas é contra a sua própria natureza fazer isto. Vai ser contra porque uma pessoa, né, que está vivendo no pecado, uma pessoa que então vai morrer no pecado, esta pessoa ela não foi regenerada, ela não pode ter um encontro eterno com Deus. Por quê? Porque Deus é santo o máximo, né? Na sua santidade, ninguém pode, né, estar diante da presença de Deus. É como se fosse se até mesmo, né, o inimigo, como está escrito em Isaías, capítulo de número 24, se não me falha a memória, quando fala, né, como caístes do céu, estrela da manhã, né, quando ali Hillel ben Shachar, que é o nome que é dado ao inimigo, né, quando então Deus ele vê iniquidade no coração dele, né, quando ele então inveja, né, ele olha, né, para uma posição que ele queria estar acima, né, e não que ele queria, né, ser igual a Deus, que ele sabia jamais poderia ser, mas que ele queria algo da além daquilo, ele queria causar uma rebelião e de fato ele acabou causando. Deus ele viu, sondou
dentro dele, a iniquidade se formando, e então ele teve que ser expulso automaticamente. Então, se o pecado, né, ele acaba, de certa forma, acontecendo nas regiões celestiais e ele não consegue prosperar, ele não consegue ir adiante, quanto mais alguém que está já vivendo na natureza pecaminosa, né, viver eternamente diante de Deus. Foi por isso que Deus ele teve que dar o seu Filho para remir o homem, purificá-lo pelo sangue do Cristo, para que ele então viva uma vida pura, uma vida separada do mundo, do pecado, e viva conforme o seu querer e tenha uma regeneração para uma natureza divina espiritual, né? A natureza do Espírito de Deus, que vem por intermédio da palavra, né, de Deus, que é a semente divina, né, de natureza divina. A palavra de Deus é uma semente que vai brotar, né, ali uma raiz, uma árvore, né, que vai dar ali na boa terra do coração do homem os bons frutos do Espírito, né, que nós somos espiritualmente como árvores, né? Então, vamos aí produzir frutos e vidas vão se alimentar dos frutos do Espírito, né? Estando próximos de nós, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, quando nós vemos que a Bíblia Sagrada ela fala destes mistérios, né? Que Jesus ele é o centro das Escrituras Sagradas. O homem não é o centro das Escrituras Sagradas, como na grande pregação, né, em grande maioria da parte da pregação de hoje, né, que quer trazer o homem. Isso já é um evangelho anticristo, um evangelho do anticristo, as boas novas do anticristo. Quando 2 Tessalonicenses capítulo de número 2 fala que o iníquo, o homem da iniquidade, né, ele vem, né, com todo o poder e a eficácia de Satanás, né, o qual se exalta, o qual se coloca acima de todo Deus e todo objeto de culto. Por quê? Porque ele se engrandece, ele se exalta, né, no ponto de se assentar no templo de Deus, ostentando ser igual a Deus. Então, o evangelho pregado, né, o evangelho que glorifica o ser pessoal, humano, o homem, né, ele de certa forma é um evangelho antibíblico, um evangelho que vai preparando também as pessoas para elogiar, para reverenciar, para cultuar futuramente, adorar o anticristo, né? Quando a Bíblia Sagrada ela fala que o centro da adoração, do culto, do cultivo das Sagradas Escrituras, o louvor, o elogio, a reverência, o respeito, a honra e a glória, é de uma pessoa, por qual fez todas as coisas, mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Todas as coisas estão nele, são dele, são por ele e para ele. Que é a pessoa do Filho de Deus, que convergerá tudo isto à pessoa do seu Deus e Pai Jeová. Porque a Bíblia fala que Jesus ele tem um Deus. Não é que Jesus, ele, vamos assim dizer, ele não seja Deus, né? Porque o sentido da palavra que ele tenha um Deus, né? Ele tenha um Elor, ele tenha um Elohim, é porque ele tem uma fonte, né, de poder, ele tem uma fonte de autoridade, ele tem uma fonte, entre aspas, da sua divindade, mas ele mesmo é esse Deus, né? Ele simplesmente ele veio, né, na forma física, humana, totalmente limitada, né, para fazer um sacrifício, para pagar pelos pecados da humanidade, dos homens, dos que aceitam a ele de coração e vivem, vão viver uma vida grata a Deus em obediência, se santificando para serem remidos, né, antes que morram fisicamente, né, para serem salvos eternamente. Então, a palavra do Senhor, ela está falando, né, que o centro das Escrituras Sagradas é a pessoa de Jesus, é o Filho de Deus, né? Ou seja, Deus é extremamente humilde. O Criador dos céus e da terra é extremamente humilde, né? Você vê que ele não é um ser egoísta. Deus ele não precisa de nada. Deus, a sua essência é amor. A sua essência é ahavá. A sua essência é doar, doar e doar. É fazer. E quando a Bíblia, né, fala que Deus é amor, que Deus é doação,
né, já mostra que o caráter de Deus não é um ser egoísta. Deus ele não exige a adoração como um ser autoritário, ditador. Ele não exige respeito, ele não exige nada. É tudo uma questão do nosso amor de voltar a Deus aquilo que ele merece, né? Deus, ele, de certa forma, ele permite Satanás, até o dia de hoje, juntamente com os seus anjos demônios, decaídos, caídos, eles não foram destruídos ainda, não foram lançados no lago de fogo, porque ele está peneirando a existência, ele está peneirando, né, o universo, todos aqueles que, né, não têm o porquê viver eternamente com ele. Por quê? Porque não querem isso, né? Porque Deus ele está todo dia falando. Deus ele está usando os teus servos, Deus está usando as tuas servas, Deus está, né, de forma abundante em tudo quanto é lugar, há o conhecimento de Deus, há o saber da pessoa de Jesus Cristo e tudo mais, né? Mas as pessoas, elas simplesmente, elas não querem ser gratas a Deus. Elas não querem nem conhecer a Deus e nem dar glória a Deus. Elas não querem reconhecer a importância realmente de quem. Elas falam da boca para fora. Elas falam que tem um Deus, elas falam que amam a Deus e tudo isso que elas falam é por uma questão do orgulho pessoal delas mesmas, quando no íntimo, no entanto, elas não são daquela forma realmente, né? Que elas não amam a Deus de todo o seu coração, né? Que é o primeiro mandamento da Bíblia Sagrada e é o mandamento mais difícil. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. Porque vivemos num mundo onde existem diversas áreas, né? A pessoa, ela é um filho, ela também pode ser um pai, ela também pode ser um outro parentesco, né? Ela pode ser tanto um, um funcionário, como ela pode ser um empresário, como ela pode, né, ter várias associações, ou seja, ela está envolvida num mundo de diversificações de várias coisas que existem aí afora, com várias responsabilidades, com tanto de coisas pelo mundo aí afora, e ela tem que colocar apenas, né, a pessoa de Deus em primeiro lugar na sua vida, né, amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todo o esforço, com todos os bens que tem, né, com toda a sua alma. E isso é mais difícil, é o primeiro dos mandamentos, é o mandamento mais difícil, que praticamente, dificilmente alguém realmente cumpra este primeiro mandamento, que é justamente o primeiro mandamento, né? Por quê? Porque, querendo ou não, sempre vai ter alguém ali que vai ter, né, uma força diferente, vai ter um poder diferente, vai ter um foco diferente da vida dela, que vai colocá-lo, vai substituir este Deus no seu coração, na sua vida. Né? Quando Deus, então, ele vai e ele apresenta a pessoa de Jesus, que é o caminho, e ele fala, esse pelo qual ninguém se achegará a mim, né? Ou seja, nós temos que passar pelo crivo que é Jesus, nós temos que passar pela porta, nós temos que entrar pelo caminho estreito, né? Que é um caminho estreito realmente, ter Deus, né, como o nosso foco da nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nos doar em tudo, né? Como tem que exercer uma fé, uma prática de fé durante a vida, né? Para que possa realmente banir do coração e da vida e da maneira de ser completamente, né, os deuses deste mundo, os vínculos com a idolatria, né? E muitas pessoas, né, continuam na idolatria. Muitas pessoas tendo, né, outros deuses e chamam, né, os seus deuses de estimação pelo nome do Senhor. Né? Muitas pessoas, elas são pessoas que estão vinculadas com o sistema do mundo. Muitas pessoas estão ali na moda, né, nas coisas do mundo que traz a sensualidade, a lascívia, né, a impureza, o tropeço, né, que permite com que outras pessoas caiam, né, em laços de fornicação, adultério no sentido aí, né, matrimônio ou de um relacionamento, né, em família e tudo mais, com pessoas que estão envolvidas com as práticas do mundo por meio da moda, né, são pessoas que estão querendo se amoldar ao tempo presente. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, para nós renovar o nosso entendimento, conforme a palavra, né, de Deus.
para sermos pessoas regeneradas por dentro. Quando então a palavra de Deus ela fala para que nós sejamos um sacrifício vivo, né, o qual que é um culto racional a Deus, ou seja, a adoração, né, é um culto racional, não é uma coisa religiosa, né, como o fato de simplesmente estar em determinado ambiente, né, e fazer procedimentos ritualísticos que todo dia é feito, que todo final de semana muitas pessoas fazem, ou seja, acaba se tornando uma coisa repetitiva, acaba se tornando uma coisa religiosa, né? As pessoas elas não são espontâneas, as pessoas elas não fazem isso realmente de coração. As pessoas realmente elas não e se fazem muitas vezes mostrando uma certa aparência do lugar, do ambiente, né, que estão, mas saindo do ambiente, elas já são outras pessoas que estão a viver as suas vidas, que não importam se realmente com o que a palavra está falando, as diretrizes que elas devem caminhar, como elas devem proceder, né, o pecado que elas devem deixar e tudo mais. Então, existem muitos deuses no mundo afora. Né? Os deuses dominadores que lançam as modas no mundo, o jeito de andar, de vestir, de falar, de proceder, né? Os deuses, né, que fazem com que as pessoas estejam envolvidas com as coisas da idolatria, né, que as pessoas chamam de entretenimento, né, porque isto é um esporte, mas a Bíblia ela condena a porfia, a Bíblia ela condena os jogos, né, e como é que um cristão genuíno ele vai ser uma pessoa ligada a jogos, uma pessoa ligada, né, perdendo o tempo, quando a Bíblia fala remia o tempo porque os dias são maus, né, e a pessoa ela está perdendo o tempo da vida dela porque ela acha que aquilo ali ela não tem mais o que fazer, então ela tem que estar envolvida com a idolatria, né, com os ídolos deste mundo, com pessoas que são aí ovacionadas, pessoas que são engrandecidas pelas mídias, com pessoas que, né, são modelos para se viver, para ser seguidos aí pelo mundo, não por nós, mas pelo mundo, né? E são pessoas que são ídolos, quando a Bíblia fala filhinhos, fugir dos ídolos, né? Então, tudo isso daí fala a respeito de idolatria também, né? De deuses que estão sendo postos no coração dos homens. Quando a Bíblia ela também fala, né, desde o Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus ele cria o homem, Deus ele cria o homem, cria a mulher, né? Mas a Bíblia não fala que Deus ele criou o homem fisicamente nu, né? Que algumas pessoas ignorantemente acabam afirmando coisas, né? Dizendo que se Deus ele criou o homem nu, a mulher nu no jardim, então significa que as vestes foram criadas pelos homens e os homens inventam, fazem o que quiser com as vestes e nós simplesmente seguimos os modelos. Só não pode usar roupas extravagantes demais, chamativas demais, etc. Né? Quando que na verdade Deus ele cobriu o homem da sua glória. Né? Quando a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando até mesmo os rabinos antigamente muito estudiosos, de muito respeito, né, que traduziam, né, que davam os seus comentários, né, dizendo, por exemplo, Romanos capítulo de número 8, 9, 10 e 11, fala a respeito, né, de que os oráculos, a interpretação bíblica, a princípio foi dada ao povo de Israel. Né, e quando nós vemos que existe uma coisa que realmente traz um sentido, né, nós podemos realmente afirmar. Porque, por exemplo, os rabinos antigos, muitos deles criam diversas passagens que hoje o judaísmo atual, né, eles banem, eles falam, não tentem interpretar isso, por quê? Porque fala claramente da pessoa de Jesus Cristo. Então eles tentam, dentro do texto ali, manipular palavras e contextos para colocar aqueles contextos, aqueles textos referente a outra coisa, referente a outra pessoa, contextualizar a determinado tempo do profeta que estava profetizando e colocar isso então como uma referência ao povo num coletivo e não como uma pessoa que poderia cumprir e que cumpriu, que foi a pessoa de Jesus. Então, tudo isso aí, né? Quando antigamente, né, nos textos que estes rabinos antigos eles tinham, né, e existem muitos textos, né, chamado de Targumim, né, que é escritos de interpretação, né, de a interpretação daquilo que já estava na Bíblia. Quando, por exemplo,
tem um deles que fala que quando Deus ele criou o homem, ele vestiu o homem de glória. Ele vestiu o homem de glória num aspecto, o seu corpo ele era revestido de uma glória tremenda, né, como no aspecto de uma pedra preciosa. Né, ou seja, ele não andava nu, como as pessoas pensam fisicamente, por mais que ele fosse feito do barro também, mas ele não era visto assim, ele andava nu, ele não andava nu visivelmente, não dava para ver, mas a glória de Deus estava sobre o seu corpo e vestia, fazia uma vestimenta para ele, né? Fazia uma vestimenta para ele, né? Que inclusive tem até o nome de uma pedra preciosa, né? Que é uma pedra preciosa, ela tem um aspecto meio dourado, né? Um aspecto amarelado assim, bonito, né? Bem dourado, né? Que era o nome daquela pedra que eu acabei esquecendo, uma pedra preciosa que era o aspecto das vestes que Deus, quando criou Adão, colocou ele no jardim, ele era. Mas quando ele pecou, né? Aquela glória saiu dele, então aí ele ficou visivelmente, ele e a sua mulher, eles vendo, né, já entrando toda a malícia na mente deles, eles vendo a nudez um do outro, acabaram fazendo vestes para si mesmo. É isso que eu relatei está, né, não que eu defenda tudo o que está escrito, mas é bom verificar isso conforme a palavra de Deus, porque a Bíblia mesmo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existia uma glória que estava sobre a vida do homem antes dele pecar, né, e ela cobria, né, todo o seu corpo, né. Quando nós vemos também que, por exemplo, quando o próprio Deus ele vai, né, fazer uma veste para o homem, porque a maneira que o homem faz uma veste, né, quando Deus vai vindo no jardim do Éden com a sua voz, está escrito que a voz passeava na virada do dia, né, às 6 horas da tarde, quando estava virando do dia para a noite, 6 horas da tarde, a voz de Deus passeava, se ouvia os passos da voz de Deus, que era o Cristo, passeando no jardim. Está escrito que quando foi se aproximando deles, eles começaram a sentir vergonha, mesmo com as vestes de figueira que eles haviam feito para eles, cobrindo o seu corpo, né? Ou seja, as vestes do homem, a justiça do homem, ela não consegue se tampar diante da glória de Deus, né? O homem continua ainda sendo acusado, o homem continua ainda se sentindo um ser condenado. O homem, né, quando está perante a presença de Deus, ele não consegue se sobressair, ao menos que ele aceite aquilo que Deus fez por ele de bom grado, que no caso Deus vem e oferece para ele ali as vestes de animais, né, que são vestes ali túnicas, né, que cobrem todo o seu corpo. Ou seja, Deus não deu vestes para o homem no princípio, mesmo depois do pecado, vestes de pele de animal, né, que não cobrisse todo o seu corpo, que deixasse exposto, né, a sua nudez. Não, mas ele cobriu todo o seu corpo, né? Então nós vemos tudo isto na palavra do Senhor, né? Nos mínimos detalhes. Né? Nós não precisamos nos aprofundar muito para combater, né, algumas pregações, né, mundanas, né, que pessoas que nunca saíram do mundo, nunca saíram do sistema do mundo, né, e querem aprovar o mundanismo no meio cristão. Né? Então, nós vemos, glórias a Deus, que estes mistérios e muito mais, eles estão na palavra. O culto aqui, no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Quando a palavra céus, quando Deus ele criou os céus e a terra, a palavra céus é a junção da palavra fogo e água. Quando então a palavra de Deus fala que para se entrar no céu tem que nascer de novo, né? Pessoa que para entrar no céu ela tem que nascer tanto da água, como que é uma linguagem a respeito da palavra, né, de Deus. A água, que foi o primeiro elemento da onde se originou todos os outros elementos nesta Terra, neste planeta Terra, que é o planeta Água. Todos os elementos veio por intermédio da água, que a princípio veio por meio da palavra de Deus, então é um símbolo da palavra de Deus, a água. Então, não se pode entrar no céu se não nascer da água e se não nascer também do fogo, né? Por isso que é a junção aí de fogo e água, a palavra céus, Esh e Maima, Shemaima, né? Então, é nascer do fogo, por quê? Porque a palavra também fala, né? Olha, eu batizo vocês, João Batista, dizendo com água,
né? Mas vem alguém muito mais poderoso do que eu, que já existia antes de mim, do qual não sou digno nem mesmo de desatar as suas alparcas, nem me prostrar e desamarrar os seus cadarços, o qual ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é necessário, para entrar no céu, ser batizado nas águas da palavra de Deus, da regeneração do poder da palavra de Deus interiormente, né? O qual purifica o espírito, a alma e o corpo também, como ser batizado com o Espírito do Santo e com fogo do Espírito Santo, né? O qual a palavra também tem um versículo que fala: e cada um de vocês será batizado, né? A palavra chega até a dizer salgado, né? Com fogo. É interessante, porque tem uma palavra que fala assim no Novo Testamento, que Jesus ele chega a dizer: e cada um será salgado com fogo, né? Como é que a pessoa vai ser salgada com fogo, né? Por quê? Porque o fogo do Espírito ele traz um temperamento dos céus no ambiente, né? Para uma pessoa. A pessoa acaba se tornando um sal da terra. A pessoa acaba conservando, né, de certa forma, com o fogo da presença de Deus, né, a integridade, a retidão, a justiça, a santificação no corpo, né, e isso acaba salgando, isso acaba trazendo ali para um ambiente, determinado ambiente que a pessoa esteja, né, aquela pessoa, sendo sal, ela conserva, né, as pessoas começam a refletir, né, começam a se convencer, o Espírito Santo começa a trabalhar, né, de que elas estão vivendo na corrupção do mundo, né, mas existe sal ainda na terra, né, o sal que não deixa apodrecer de uma vez por todas, mas quando a igreja ela for arrebatada, então o sal que estiver na terra, né, vai sair, né? A luz que estiver no mundo, que é a igreja, vai sair. E o mundo vai se tornar em tremendas trevas. E o mundo vai apodrecer, porque jaz no maligno, está numa sepultura, se apodrecendo, mas o sal está ali conservando, para que não se apodreça de uma vez, né? Então as pessoas vão realmente reconhecer que a igreja de Cristo, a igreja, né? Aquilo que saiu de dentro de Cristo, assim como Adão, né, teve que, entre aspas, morrer, né, porque ele teve que adormecer profundamente. Né? Essa seria, no caso, a linguagem ali, para que Deus ali anestesiasse ele e retirasse dele a costela que formaria uma mulher, da forma que, como do Cristo também, né, ele entrega a sua vida na cruz e do seu lado sai água e sangue, né, um sinal de que dali estava saindo vida, né, estava saindo vida pelo qual todo aquele que nasce de novo, né, ele vai precisar da água e do sangue de Cristo, né, nesse sentido, da água interior, daquilo que sai de dentro de Cristo, que é a água que purifica, né, que é o sangue que purifica. Né? Por exemplo, uma criança, quando está dentro de um ventre, uma criança ela está em volta ali, né, dentro de uma bolsa de água. Ela está ali, ela vai nascer, ela está crescendo ali, sendo desenvolvida, ela está dentro de água, ela está imersa, batizada dentro das águas. Desta forma também a palavra fala que nós, né, ao aceitarmos a pessoa de Cristo, o nosso Salvador, esta pessoa agora ela está engatinhando, essa pessoa está nascendo de novo ainda, e está se alimentando, né, do leite materno, ela está se alimentando do alimento mais fraquinho, né, ao ponto de depois ela começar a se alimentar do alimento mais sólido, do alimento mais pesado. Né? Quando então a palavra ela está falando que de dentro de Cristo, né, que se gerou a sua esposa, que é a sua igreja, ou seja, a igreja de Cristo, ela nasce a partir da sua morte, a partir, né, da sua morte e ressurreição, da mesma forma que o primeiro Adão veio, né, e Eva das suas costelas, assim também o último Adão ele veio e a partir do seu lado a sua noiva, né, a partir, né, olha, foi atestado que ele morreu, né? Ele morreu, ele não tinha pecados, mas ele entregou a sua vida. A morte nunca poderia vencer Cristo, e nunca venceu, mas ele entregou a sua vida, porque ele não tinha pecado, então a morte não podia bater de frente com ele. Né? Então ele, Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito, e expirou, porque o sacrifício já estava aceito. Quando então, né, a morte e o inferno tem que se submeter, tem que abaixar a cabeça para ele pisar os pés.
né? Porque ele tem todo o poder e autoridade nos céus, na terra e no inferno. Então, quando a igreja agora ela tem esse poder de Cristo, ela tem essa vida de Cristo, que Cristo ele foi, mas ele deixou por intermédio do Espírito Santo na igreja este poder para entrar no inferno e arrebatar as almas que estão cativas no pecado, as almas que estão predestinadas por causa do pecado para o inferno. Essas pessoas estão vivendo em todo tipo de pecado, em vícios e tudo mais. E elas estão já, se elas morrerem nesse momento, condenadas ao inferno. Então por isso que a palavra fala, a Bíblia Sagrada fala, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as portas do inferno vai ter que abrir para a igreja entrar lá, como Cristo entrou no inferno, a igreja vai no mundo espiritual, né? E pela pregação do evangelho resgata vidas. Pela pregação do evangelho tira vidas da condenação eterna e traz para o Cristo que comprou estas almas, por intermédio do seu sangue. Então nós vemos aí o grande carinho de Deus, o nosso Pai Celestial, para com a sua criação e o seu povo. Lembrando que todos nós somos criação de Deus, mas a criação falhou. E ele agora, ele não quer mais simplesmente ter alguém como a sua criatura, mas ele quer ter por seu filho, né? Assim como o seu filho, né, ou seja, de natureza espiritual e divina. Então, por isso que é necessário todos aqueles que ainda não reconheceram a pessoa de Jesus Cristo, eu não digo isso de forma labial, de um certo convencimento próprio, de um certo intelecto, que eu sei, todo mundo sabe, o diabo sabe muito mais do que muita gente. Isso não significa nada, mas isso significa de um arrependimento genuíno, de um arrependimento em lágrimas, de um arrependimento diário, de conversão das más atitudes, das más obras, pelo reconhecimento do poder do sangue de Jesus, pelo reconhecimento de quem é Jesus Cristo de Nazaré, quem morreu e entregou a sua vida. Ele não mataram Jesus, mas ele deu a sua vida, porque ninguém poderia matar ele. Ele não tem pecado, o pecado só traz a morte, mas Cristo não tinha pecado. Então, Jesus é a própria vida eterna. Glória a Deus. Então, nós vemos aí que a criação, todos nós fazemos parte da criação, mas Deus ele não quer simplesmente ter a sua criação, porque a sua criação, muita da sua criação se corrompeu, e então precisa de ser recriada espiritualmente, de ser aí regenerada por intermédio do seu Redentor, né, o seu Redimidor, que é o Cristo, né, que sem ele não há possibilidade. Ou seja, Deus uma vez já havia criado o mundo, formado o mundo, feito o mundo por intermédio do seu Filho, o Cristo. E agora ele vai recriar o mundo espiritualmente de novo, através da criação corrompida do homem, da sua natureza pecadora. Agora ele está recriando o espírito do homem de novo, trazendo a ele uma nova oportunidade, e um dia os céus e a terra que existem vão passar por um fogo tremendo, né, da ira de Deus, que vai consumir os céus e a terra, para existir um novo céus e uma nova terra, onde que não vai entrar lá jamais o pecado, onde que jamais poderá ser corrompido, ou jamais alguma coisa que possa contaminar a eternidade novamente, jamais possa entrar lá. Onde todos aqueles que fizeram parte, né, do mundo, do seu sistema do pecado, né, que foram aí coniventes com o pecado, né, que foram pessoas de mãos dadas, mesmo conscientemente ou inconscientemente, com Satanás e seus anjos decaídos, vão padecer eternamente, dia após dia, pelos séculos dos séculos, né, no lago de fogo e enxofre, onde que é a segunda morte, né, onde Deus ele já permitiu em sonhos eu sentir, né, coisas mínimas, né, do que é o inferno, coisas mínimas do que é realmente o inferno. Por quê? Porque o nosso corpo físico ele neutraliza o que realmente a alma ela sente. O nosso corpo físico
ele inibe, de certa forma, ele paralisa, né, em centenas de vezes mais do que a nossa alma realmente ela sente. Né? Então, todo o sentimento que nós temos aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra, ele é comparado aí milésimos, ou comparado a uma pequena porcentagem aí de 1%, digamos, do que realmente é a realidade do mundo espiritual, né, do que realmente se passa, está acontecendo no mundo espiritual. Né? Uma pessoa está se aproximando da morte, essa pessoa está indo à condenação eterna, ela já está sentindo ali os horrores do inferno, ela começa já a ter uma vida de angústia, de tristeza, de amargura, já começa a sentir o outro lado se aproximando. Né? Da mesma forma, quando nós também estamos, né, naquele dia maravilhoso, aquela coisa gloriosa, e nós já podemos sentir um mover do céu, né, num ambiente, num lugar, num dia, e nós, em poucas horas, em poucos minutos, tudo o que nós estávamos sentindo ali, presenciando, percebendo, né, começa a fazer parte, né, do nosso ser, da nossa vida. Né? Por quê? Porque elas são anunciadas no espírito, no mundo espiritual. Dessa mesma forma como, por exemplo, eu já tive sonhos horríveis, né, de... era tantas dores, coisa tão horrível, tenebrosa, né, que nenhum ser humano é capaz por si mesmo de suportar aquelas coisas. Né? Por exemplo, a pessoa que não consegue se conter de dores horríveis, né, que ela range os dentes e os dentes eles começam a se quebrar, os dentes eles começam a sair, né, da mandíbula, de tanta dor que a pessoa está sentindo, é uma coisa totalmente horripilante somente de pensar. Né? Imagine o Lago de Fogo. Né? Imagine um lugar que não tem nem como respirar, porque é fogo e é enxofre. Né? A pessoa não consegue respirar num ambiente que está cheirando a enxofre. Né? E é horrores, tormentos eternos. Né? Então, são estes os mistérios de Deus, né, contidos aí no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.